Estamos de volta e agora eu peço permissão aí dos adultos, que eu preciso conjecturar um pouco e preciso colocar uma linguagem, usar uma linguagem mais compatível com uma criança de 4, 5, 6 anos, que são os meus alunos lá da Alvorada. Abraço aqui, beijo grande pro Saloca, pro Beijoca, pro Joãozinho, que de vez em quando esse povo, eles penetram lá na minha sala, as crianças, e eles ficam lá. E quando eu percebo a presença deles, eu tento falar a linguagem deles, né? Pelo menos tento, né? Vamos lá. No vídeo anterior eu falei sobre uma mulher chamada Miriam, que se levantou contra a autoridade do profeta Moisés e seu irmão. Apesar de todo aquele contexto que eu apresentei no vídeo anterior, a mulher foi capaz de se levantar contra o líder. Hoje, você pode ser comparado a uma Miriam. Por quê? Porque Miriam viu o que viu e mesmo assim se levantou contra Moisés. Da mesma forma, você vai dizer, alguns podem pensar que eu sou um fanático, que eu sou um radical, que eu tenho Bíblia, que eu sou homem-Bíblia, etc. E que Bíblia é livro de homem, por aí vai. Todas as formas de desprezo que as pessoas às vezes têm pelas Escrituras Sagradas e por quem crê. Está aí a Rede Globo que não me deixa mentir. Existe uma discriminação e não adianta esconder isso. Então você tem 1001 motivos, suas crenças pessoais, a forma com que você foi criado, você tem muito motivo para, de repente, não crer no que se está falando, no que nós estamos fundamentando nas Escrituras Sagradas. Veja então, falei da Miriam, então, que ficou leprosa por esse fato, e os vídeos anteriores a gente fala dos fundamentos da origem, da fonte de autoridade, da promessa de Deus que lhe colocar como autoridade. Você aí que ainda está sonhando com o primeiro emprego, tem esse fundamento que como promessa, mas você tem que obedecer, tem que crer. E é difícil, e você aparece num cenário corporativo querendo conhecer o processo e se esforçando e é comprometido e está sempre disponível. Aí vem um desgraçado e vai dizer que por esse teu comportamento você é um puxa-saco. E aí tem aqueles loucos, tem os superiores que têm medo de você. Não perca o vídeo sobre a síndrome do rei Saul. Superiores que têm medo, ciúmes de você. E aí é uma crise atrás da outra. Aí se você for incrédulo, você está fadado ao erro. Então, eu quero agora nesse vídeo enfatizar a história não de desobedientes ou de incrédulos, mas de um homem que para mim é o cara nas Escrituras Sagradas em termos de obediência e de feitos em sua vida. Um guerreiro, o nome dele é Josué. Eu vou fazer os meus comentários antes de ler. Josué foi um cara capaz de obedecer um líder morto. Tem gente que o líder precisa gritar, precisa convencer ele, tem que colocar uma tese. Não, Josué não. Josué era capaz de obedecer o líder até morto. Deixa eu contar aqui, então, conjecturar a linguagem das crianças aqui. Lembra quando eu falei sobre Jetro, que deu a dica, mandado por Deus para Moisés, de delegar chefes de 1000, de 100, de 50, de 10? Naquele mesmo dia, não está escrito na Bíblia não, mas Jetro disse assim, chama um estagiário, rapaz, também. Estagiário é esse cara que você precisa de uma pessoa assim, um estagiário, porque eu vejo tu se matar aí, mas tu tem que chamar um estagiário para ele ligar o data show lá na tenda quando tu for falar com os príncipes. Tu tem que arrumar um estagiário para ele ir lá na tenda servir um cafezinho, uma água. Tu termina daquelas reuniões com os príncipes, Moisés, e tu não tem uma toalha depois para tomar um banho. Tu tem que carregar água, meu amigo, para tomar banho. E aí Moisés, escutando Jetro, chamou um jovem chamado Josué. Então Josué era esse cara que ajeitava o data show, ligava o notebook, melhorava a luz, abria as janelas ou ligava o ar, varria a tenda de vez em quando os príncipes chegavam, estava ali tudo. De quebra, o que Moisés levou Josué? O que Josué levou de um comportamento como esse, de querer estar perto de pessoas que tinham íntima relação com Deus? Ele aprendeu tudo que podia aprender com Moisés.
Quando foi um dia, Moisés morreu. E olha o que esse estagiário, aconteceu com esse estagiário. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, o estagiário aí, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué 1, versículo 1 e 2. Meu irmão, o cidadão virou um general israelense. Eu acho que eu não sou israelita, não sou judeu, mas eu acredito que Josué é o general mais famoso de Israel depois de Davi, guerreiro Davi. Eu acho que Josué é o segundo maior homem. E ele era menino, servo de Moisés. Então o que a gente vê hoje? É muito comum filhos que o pai chega do trabalho, o pai tem que se virar atrás de uma toalha. Às vezes a toalha está molhada, que o mané veio antes, sem noção, e usou a toalha do pai, deixou molhada, jogada em algum lugar. O pai chega, tira o sapato, não tem uma sandália ali próximo à porta para que ele use, porque essa menina é também devagar, quase parando. Meninos que se levantam da cama, menino de 4 anos, o Saloca já tem que saber arrumar uma cama. 4 anos de idade não sabe arrumar uma cama, irmão. Que isso? Garoto de 6 anos não sabe desvirar uma lata de lixo que tiver virada e colocar o lixo dentro. É preciso o chefe, o líder, a mãe chegar e dizer: junta aquele lixo, menino. Levanta aquela lata de lixo, menino. Isso são características de líderes, de pessoas obedientes. Então, ensina teu filho essas pequenas coisas. Deus te abençoe. A gente se encontra no próximo vídeo.